vamos pro nosso outro assunto. Seguinte, queridos, amados, idolatrados. Sabe quem voltou? Sim, ele mesmo. Você tava com saudade? Will Smith está de volta. E com um baita filme, Emancipation. O que você sabe sobre Emancipation, Evelyn? Bom, eu sei que é um filme que depois de toda a polêmica, ele demorou um pouco, né, para ser lançado. Está sendo lançado agora quando a poeira abaixou. Tô esperando muito, porque assim, o Will Smith, ele é um ator que tem várias facetas, mas quando é drama, é drama, entendeu? O último de drama que eu assisti dele, que foi o da Procura Felicidade, eu parei de chorar ontem. Então, assim, tô preparada para sofrer e vamos lá, é isso que eu tô esperando. Só para contextualizar para todo mundo, Emancipation é o filme que marca a volta do Will Smith depois do tapa lá no Chris Rock. Não falei Chris Brown, porque eu sempre falo Chris Brown. É verdade. Mas é fatos isso. Mas foi o tapa no Chris Rock. Quando ele deu o tapa no Chris Rock, né, ele, enfim, todos os lançamentos dele, tinha um lançamento também com a Netflix que tá adiado por, sei lá, tempo indeterminado. E aí o Apple TV Plus, depois de muita pressão, sobretudo da comunidade cinéfila, que tava falando, cara, assim, na boa, né, chega, vamos soltar esse filme logo. O filme conta a história de Peter, que é tipo que é, de fato, um homem que existiu, é baseado numa história real de um homem que fugiu pelos pântanos da Louisiana, indo em direção ao norte dos Estados Unidos em busca de liberdade na época que a escravidão ainda era vigente nos Estados Unidos. Lembrando que nos Estados Unidos, em determinado momento, você tinha o sul dos Estados Unidos escravocrata e o norte dos Estados Unidos não era escravocrata. E aí o Peter, ele foge, vai em direção ao norte dos Estados Unidos e ele ficou muito famoso porque ele foi fotografado e na imagem mostravam várias cicatrizes dele. Então é a história dessa pessoa escravizada, né, o Peter, e a fuga dele que vai ser contada nesse filme. Eu gravei um videozinho pro Instagram do Metrópolis detalhando melhor o que era, né, o que vai falar sobre o filme e o Lucas vai rodar pra gente e é claro, vocês sigam a gente lá, somos o Metrópolis Fã, F-U-N no final. Manda ver, Lucas. Emancipation, aguardado filme protagonizado por Will Smith, finalmente ganhou uma data de estreia. O longa, sobre os horrores da escravidão nos Estados Unidos, chega aos cinemas em 2 de dezembro e ao Apple TV Plus em 9 de dezembro. Emancipation será a primeira produção de Will Smith após o polêmico tapa em Chris Rock durante o Oscar, depois que o comediante fazia uma piada sobre a doença capilar de Jada Pinkett Smith. O filme conta a história de Peter, uma pessoa escravizada que fugiu pelos pântanos da Louisiana em busca de liberdade no norte dos Estados Unidos. O homem acabou virando um símbolo de resistência à escravidão ao ter sua foto publicada na imprensa. A imagem mostrava cicatrizes que eram uma expressão das agressões sofridas pelo homem. Emancipation vem após o pedido de desculpas públicas de Will Smith. Conta pra mim, você tá ansioso pelo filme? Fala aí nos comentários, é claro, deixa seu like e compartilha esse vídeo. Então, gente, é exatamente isso aí que eu contei pra vocês. A imagem que mostra ali é essa imagem. Ela foi publicada na imprensa dos Estados Unidos e ficou muito famosa. Ela tem um nome que, se eu não me engano, é o Homem Chicoteado, o Homem Açoitado. Eu acho que é esse o nome dessa imagem que ficou muito famosa e serviu muito como uma bandeira anti-escravidão nos Estados Unidos, né? Pra gente ver que a surrealidade, ela é desde antigamente. Mas agora vamos entrar no que interessa, meus queridos, porque o que acontece? Esse filme ele é muito cotado para disputar o Oscar 2022, perdão, 2023. Então a gente precisa fazer uma recapitulação aqui, porque caso vocês não estão desmemoriados, o Will Smith está banido da cerimônia do Oscar. Você lembrava disso? Com certeza. É. Por quê? Porque eu amo um babado. Ele ficou 10 anos banido, né, segundo a punição, por causa do tapa que ele deu no Chris Rock, para não errar de novo. E aí, o que acontece? Esse filme está sendo muito cotado, então tem muita gente já especulando que ele de fato vai ser um grande concorrente ao Oscar de 2023. No entanto, virou uma especulação tremenda. Será que a Academia teria coragem de votar? Será que a Academia daria um Oscar ao Will Smith? Lembrando que, de acordo com as punições, ele pode disputar o Oscar. Ele só não poderia ir à cerimônia receber a estatueta. Ele ganhou como melhor ator, né, por King James, e ele foi lá, antes ele havia dado o tapa no Chris Rock, ele subiu, fez um discurso, foi nessa cerimônia que ele ganhou como melhor ator que ele acabou dando o tapa. Será que se ele for a Academia teria coragem de premiar alguém que não pode receber? Lembrando, isso não seria a primeira vez. O Polanski já ganhou o Oscar e não podia receber, e o outro lá, o Woody Allen, também já ganhou o Oscar e não foi receber, mas ele não porque estava punido, né? O Polanski é porque ele não pode entrar nos Estados Unidos porque ele é acusado de pedofilia.
O Woody Allen, Só bom, coisa o Woody Allen boa. também pode ser acusado, também é acusado de pedofilia. É isso. Mas assim, mas ele não tá suspenso nem banido da cerimônia do Oscar. Eu vou dar minha opinião aqui. Eu li algumas matérias na imprensa norte-americana que falam que sim, ele tem muita chance de atrair os votos, mas que é muito difícil, porque a academia não faria isso, né? Seria uma outra punição a ele, mesmo o filme sendo incrível, a atuação dele maravilhosa. E também ele não ter, a academia ouviu alguns jurados lá, o pessoal da Variety, que falaram que não votariam nele também como forma de punição. E o outro detalhe que eles argumentam também para que o Will Smith não disputasse esse Oscar é que eles podem dar prêmios pro filme sem dar prêmio pro Will Smith. Daria diretor, enfim, produção. O que você acha dessa amada polêmica? Eu acho uma verdadeira palhaçada, entendeu? Eu acho uma palhaçada. Eu acho que a gente está vendo claramente como que funciona o racismo. Bum! Joguei aqui, entendeu? Porque o Will Smith, o que ele fez? Ele foi lá, xingaram a mulher dele, fizeram piada com a mulher dele, ele não devia, tá? Quero deixar claro aqui que eu não estou defendendo. Talvez, mentira. Mas, não devia, mas foi lá, defendeu a esposa dele e tá passando por tudo isso. Enquanto já esses dois que fizeram Não, tem coisas... vários, tem vários. Tem vários, tem gente. vários. É porque eu não Cara, vou se você for pegar aqui, ó, se for pegar aqui, de cabeça, você tem o Polanski agora ele foi expulso da academia, né? Mas é porque antes do Me Too, muita gente não havia sido expulsa ainda. Então, como o Me Too trouxe o Harvey Weinstein, que era tipo um dos produtores que mais venceu o Oscar na vida, ele foi expulso depois do Me Too. E na esteira do Me Too, que inclusive eu vi uma matéria muito legal hoje, o Me Too completa 5 anos, né? Mas a misoginia e ainda os problemas de pagamento em Hollywood, né? As distinções salariais entre homens e mulheres, e inclusive relatos de assédio não diminuíram tanto quanto era esperado, porque eles deviam diminuir para 0, né? Mas daí não chegaram. Ainda são persistentes na indústria. Mas daí o Harvey Weinstein foi expulso, foi banido da academia, na esteira dele foi banido o Roman Polanski. E é interessante lembrar que o Polanski, ele não pôde ir para a cerimônia, não porque ele não era bem-vindo na academia, ele não estava suspenso pela academia. Ele não podia entrar nos Estados Unidos, porque ele vive como um extraditado, não. Ele vive na Polônia, né? E aí ele não pode ir para os Estados Unidos, porque se ele for para os Estados Unidos ele é preso. Banido. Como ele tem dupla... Exilado, obrigado, opa. Lucas. Como ele tem dupla cidadania, né? Ele fica na Polônia como cidadão polonês e não vai para os Estados Unidos, porque se ele for para os Estados Unidos, ele vai ser preso. E aí você tem outros aí também, enfim, que vão... Dá pra gente lembrar. Tô tentando lembrar, tem o Louis C.K. também, que foi envolvido num caso, mas aí o caso dele ele acabou até sendo inocentado pelas últimas informações. Se eu estiver falando besteira, gente, me corrige nos comentários. Mas eu acho assim, o Will Smith, obviamente, ele não tinha que ter dado um tapa. Agora, você vai me falar que a punição de 10 anos sem poder comparecer à cerimônia, eu lembrei o que eu ia falar, quando eu tava falando antes, que é porque um dos motivos que é apontado pro Will Smith não ter... deles acharem que ele não consegue disputar como melhor ator, é porque ele não tá banido... A cerimônia do Oscar é tipo como se fosse o último capítulo de uma trajetória que ocorre. E ele tá banido de todos os eventos pré-Oscar. Então, todos os eventos de divulgação do filme, ele não estaria presente. E lembrando que são nesses eventos que, geralmente, é quando os caras conseguem ali fazer um lobby, conversar com os votantes, fazer um negócio. E ele não é votante, né? Então, ele também perderia isso. Então, é muito difícil que ele concorra. Ele pode concorrer, não tem nada que impeça. Mas é muito difícil, eu acho, que ele vai disputar. Assim, o filme é capaz de ganhar, é capaz desse filme ser indicado a todas as categorias, menos melhor ator. Menos o dele. E é isso aí, né? Eu acho que a punição de 10 anos é muito longa. Eu acho que ele merecia uma punição? Merecia. Acho que ele teve uma punição que foi todo repúdio. Ninguém virou e falou, foi legal tu dar um tapa no cara. Já seria uma punição. Uma suspensão, talvez, de 1 ano e tal. 2. Pode ser. Agora, 10 anos? Sei lá, demais. né? Eu também achei demais. Eu acho meio complicado, assim. Não sei se outros casos teriam, como o próximo caso que nós vamos falar agora. Que isso, hein? Opa! Que você vê o roteiro, né? Assim, Como é que ele vai, assim. Que é o seguinte, entrelado. pessoal. Angelina Jolie, a nossa linda Angelina Jolie. Opa, tem comentário. Beatriz falando, Will Smith não estava errado apenas. Cara, eu acho que assim, é polêmico, eu vou falar. Ainda mais que eu sou branco, né? Então é mais polêmico ainda. Ixi. Mas eu acho assim, claro que ele estava errado. Cara, o cara fez uma piada horrível, podre, muito ruim. Mas era uma piada. Ele foi lá e deu um tapa no cara, entendeu? Assim, eu acho muito complicado você legitimar pra você levantar e ir lá dar um soco no cara que fez uma piada ruim, entendeu? E dizem que um tapa na cara para um homem é muito mais desonrador, desonrante. Nem sei se essas palavras existem mais do que Caguei, um soco. né? Caguei. É. Caguei. Não, mas assim, eu acho que ele não tem que...
sabe? Não tem que dar tapa na cara de ninguém.